Na minha opinião, a reforma Congressos. tem que preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos assistem aqui na Band Mais. Eu sou Zezé de Lima e a Rose Guglielminetti está aqui do meu lado e a gente começa mais um Bastidores do Poder depois de uma semana fria. Rosmaria, buenos dias, baby. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Bom, frio, continua frio, né? Mas vamos que vamos, né? Mas tá bem melhor do que já foi, né, Finha? Isso a gente tem de deixar claro aqui também. E daqui, ó, de Campinas, a gente vai se embora lá para Zurich para entrevistar o Vítor Araújo, que é um cientista político e que escreveu um livro chamado A Religião Distrai os Pobres. Quem vai falar conosco é o próprio. Olá, muito bom dia, Vítor. Olá. Prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso em te receber. Bom, é uma pergunta, né? A religião distrai os pobres? Bom, depende da dimensão, do ponto de vista que a gente analisa isso. Acho que o objetivo central do livro é tentar complexificar um pouco a visão que a gente tem sobre o voto dos mais pobres, em particular dos mais pobres que são os evangélicos no Brasil, e em particular os evangélicos pentecostais. É uma religião grande que está crescendo muito no Brasil nas últimas décadas. Um livro trata sobre isso, sobre como o Brasil daqui a pouco será um país de maioria pentecostal, e essa maioria pentecostal é predominantemente de baixa renda. Então, muitas pessoas tendem a achar que os eleitores pobres eles não sabem votar, ou que eles não têm capacidade de discernimento suficiente para fazer as decisões, tomar as decisões no momento de votar. O livro tenta colocar um pouquinho de água e de fogo nessa discussão, trazendo isso para o lado da religião e falando, olha, os eleitores pentecostais, eleitorado tipicamente de baixa renda, ele não vota de acordo com o bolso, que é aquilo que todo mundo costuma acreditar, ele vota de acordo, ou seguindo uma lógica muito diferente, que é uma lógica mais pautada para aspectos morais. E exatamente por isso, ele se diferencia bastante do padrão de voto verificado e observado entre católicos e os seus pares protestantes tradicionais. Então, o que a gente observa, o que eu tentei documentar no livro, é que esses eleitores eles tendem a ser alérgicos às candidaturas e partidos de esquerda. Por isso que, Victor, bom dia, Rose. Por isso que o Bolsonaro, ele nada de braçada nesse segmento, e a eleição do Bolsonaro em 2018 já foi, em parte, por conta desse público, desse voto, né? E durante todo o mandato do Bolsonaro, o Bolsonaro dialogou com essa classe, mas principalmente em cima de pautas morais, como a questão do aborto, da LGBTQ+, e outras pautas. E ele usa essas pautas justamente para poder cativar esse público? Exato. Essa é uma pergunta muito interessante que me permite fazer esse ponto, que o que a gente observou em 2018 foi só uma expressão um pouco mais forte, um pouco mais contundente de um movimento que começou pelo menos desde 2002. Tem uma fração do eleitorado que vem sucessivamente rejeitando os partidos de esquerda, e aí, em específico, nas eleições presidenciais, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que é o partido mais forte e mais saliente das eleições presidenciais, e essa fração do eleitorado que convencionalmente as pessoas tendem a tratar como evangélicos em geral, sem diferenciar a diferença que tem dentro desse grupo, vem rejeitando o PT pelo menos desde 2002 nas eleições, nas urnas. O que aconteceu em 2018 é que esse grupo, e sobretudo os evangélicos pentecostais, um grupo que se tornou muito grande. Hoje é um grupo que não é nada desprezível, um grupo que decide a eleição. Então, 2018 assustou e as pessoas começaram a olhar e pensar sobre isso. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, parece que esse eleitorado vota de uma determinada forma e tem bastante importância nas eleições.
Mas o que é importante frisar é que o padrão que a gente observa em 2018 é exatamente o mesmo padrão que a gente observa em 14, o mesmo padrão que a gente observa em 10, o mesmo padrão que a gente já observava lá em 2002. Só que agora o grupo é muito grande e a forma como eles votam acaba sendo muito decisiva e chamando bastante atenção da mídia e das pessoas em geral. Mas a estratégia é mais ou menos a mesma. O Bolsonaro conseguiu surfar nessa onda moralista, ou instrumentando essas pautas morais, que a esquerda vai muito mal. A esquerda tem mais dificuldade de se situar e de dialogar nesses termos com o eleitorado em geral, e especialmente com o eleitorado de mais baixa renda. Então, o Bolsonaro surfou nessa onda, mas é algo que, anteriormente, os candidatos que organizavam com o PT nas eleições presidenciais também já vinham fazendo. Assim, eu fico pensando se não é o contrário. Porque, para mim, o Bolsonaro, desde que eu conheço o Bolsonaro, ele é conservador. Então, a sensação que eu tive quando ele foi eleito e agora que ele tem esse tanto de pastor do lado dele, é que houve uma adesão dos pentecostais ao Bolsonaro. Aí depois, quando ele viu isso, claro que aí ele acentuou. Mas o Bolsonaro já era assim. Contra o aborto, com a história de posse de armas, um cara com uma retórica agressiva, sempre foi. Sim, o Bolsonaro já era assim, eu concordo com você. O que costuma ser dito, e isso é importante pontuar, é que os evangélicos mudaram de lado, né? Então, os evangélicos anteriormente tenderiam a votar no PT, em 2018 passaram a rejeitar o partido, não queriam mais votar no partido e etc. Então, o ponto que eu tento fazer no livro e documentar isso com fatos e evidências é que já existiu uma tendência anterior, uma tendência já de quase 2 décadas, da maior parte dos evangélicos, em específico os evangélicos pentecostais, que tendem a ser mais conservadores na dimensão moral, rejeitarem o PT nas urnas. Então, o Geraldo Alckmin já tinha se beneficiado disso, o Aécio em 14 já tinha se beneficiado disso, e o Bolsonaro se beneficiou uma vez mais em 2018. E aí eu concordo com você que foi um casamento perfeito. O Bolsonaro já tinha preferências, já expressava essas ideias mais conservadoras, e os evangélicos, uma parte importante deles, para eles não foi difícil se unir ao Bolsonaro e apoiar a candidatura dele em 2018. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que esse movimento ele já existia anteriormente ao Bolsonaro. Qualquer candidato que tivesse ali em 2018 contra o PT teria recebido o apoio, sobretudo da fração pentecostal dos evangélicos. A gente vê também, assim, quando a esquerda trata dessa pauta de costumes, ela pega um viés que é sempre rebatido com Bíblia. As pessoas não conseguem ver, por exemplo, a coisa prática do cotidiano, né? Quando você fala em aborto, você não está visando quem é rico, porque quem é rico faz aborto, e muito bem, paga 20 conto e sai tranquilo, né, da sala de cirurgia. Agora, a questão são os pobres, então, como é que é isso? Como não enxergar isso? Como colocar essa Bíblia na frente de tudo? Eu venho discutindo isso com alguns colegas, exatamente pensando nessa questão. Como que a esquerda pode enfrentar esses temas? Qual seria a melhor estratégia? Alguns analistas defendem que a melhor estratégia é simplesmente não tocar nesses pontos. Fazer de conta que eles não existem, tocar nos pontos mais relacionados à economia e meio que, durante a eleição, ignorar essa pauta moral. Eu acho que essa é uma estratégia equivocada. Eu acho que esses temas eles precisam ser evocados, eles precisam ser enfrentados, e exatamente nessa direção que você acabou de pontuar, trazer o outro lado. Quando a gente fala sobre, por exemplo, tem uma agenda forte da direita que é de sexualização de crianças nas escolas. Na verdade, o que as políticas públicas estão tentando fazer não é sexualizar a criança na escola, está tentando falar de prevenção de gravidez, está tentando falar de prevenção relacionada a DSTs, está tentando falar de uma série de coisas que afetam a dinâmica das vidas das pessoas na vida real.
Então, eu acho que é uma questão de como você colocar o debate. Acho que o debate ele foi sequestrado pela direita no Brasil e da forma que ele aparece de forma absolutamente simplista. E o que a esquerda precisa fazer, os candidatos do outro lado do espectro ideológico, é tentar dessequestrar esse debate e colocar em outros termos. É exatamente na linha que você acabou de pontuar. Agora, Victor, tem uma questão, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um debate que aconteceu no Brasil com a vacina do HPV. Quando chegou aqui, houve uma resistência assim, imensa das igrejas, principalmente desses neopentecostais, dizendo que havia um incentivo justamente para que a criança entrasse mais cedo, tendo uma vida sexual ativa. E aí eu fico pensando nas redes sociais e no poder que essas redes sociais têm e na disseminação dessa outra comunicação para poder fazer com que esse evangelho, com que esse voto, ele fique ainda mais materializado no sentido dessa direita e desse entendimento enviesado da verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: como desmistificar tudo isso que você está colocando? Nós não está se falando que quer que a criança entre mais cedo, seja ativo sexualmente, porque nós estamos falando de prevenção. Mas como destituir isso dentro de uma coisa moral, de um arcabouço moral, da desinformação colocada pelas redes sociais e o poder que tem um evangélico, um pastor falando para a sua igreja? É um desafio enorme, é um desafio imenso. Eu acho que é preciso tentar estabelecer conexões, tentar estabelecer pontes, né, junto a esse eleitorado. Acho que é possível fazer um debate um pouco mais qualificado, um pouco mais propositivo. Provavelmente esse debate não vai alcançar todos, provavelmente esse debate não vai ser suficiente para convencer a maior parte desse eleitorado, mas eu acho que tem ainda pessoas dispostas a conversar, pessoas dispostas a dialogar no plano das ideias. Eu acho que o que o meu livro mostra, que eu tento documentar, é que é verdade, a maior parte dos evangélicos ele tende a ser resistente e muito moral, muito moralista nessa dimensão. Mas existe uma outra parte, cerca de 35%, 40%, que tá a fim de conversar, que está disposta e sempre esteve disposta a conversar. Então, acho que nesse momento é uma estratégia de redução de danos, é tentar conversar com esse eleitorado, estabelecer pontes com ele e tentar propor, na medida do possível. A gente precisa voltar urgentemente no Brasil a discutir políticas públicas. O Brasil é uma espécie de mini hospício nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte: você disse que as estatísticas mostram que a cada dia o Brasil ele se torna mais evangélico. A minha pergunta é: o brasileiro, ele já era esse brasileiro conservador antes de se tornar evangélico, ou a religião, ou ele se tornou conservador por conta da religião, ou a religião apenas deu para ele a legitimidade de externar aquilo que ele já era? Eu acho que ele já era conservador. Excelente pergunta, tá? Então, resposta simples o eleitor típico brasileiro, a moda do eleitor brasileiro é conservador. O eleitorado brasileiro católico, o eleitorado protestante, o eleitorado pentecostal, espírita, independente da religião, ele tende a ser conservador. Agora, algumas religiões, elas conseguem fazer com que o conservadorismo, na dimensão moral, que isso é importante também, o indivíduo ele pode ser conservador em diferentes dimensões, pode ser conservador na dimensão da economia, na dimensão moral e por aí vai. Então, um ponto importante que eu mostro isso no meu livro, é que tem um efeito do pentecostalismo, da conversão ao pentecostalismo nas preferências dos indivíduos. Então, uma vez que você se converte ao pentecostalismo, você tende a ficar mais moralista. Eu vou dar dois exemplos bem simples e rápidos. Um exemplo que eu dou lá no livro é sobre, uma vez que você se converte ao pentecostalismo, meses depois você começa a se preocupar mais com a honestidade, com questões morais relacionadas ao caráter do candidato e dos políticos, do que com a competência que eles têm para executar a política e para tocar a máquina pública. E um segundo exemplo que eu dou no livro também, como efeito do pentecostalismo, efeito da conversão ao pentecostalismo, é como que os indivíduos passam a observar e analisar e julgar diferentes candidatos de esquerda. Então, eu mostro, por exemplo, que tem um efeito grande, substantivo, sobre como a imagem do Lula é vista antes e depois da conversão. Depois da conversão,
o Lula, e o Lula é usado como exemplo porque é um candidato típico da esquerda, com bastante saliência, importância, enfim. Mas eu mostro lá que depois da conversão o Lula passa a ser super mal visto. E o que sugere que nesse ambiente das igrejas pentecostais existe um processo de mobilização ali que leva a isso. E o mesmo não acontece no interior do catolicismo e das igrejas protestantes tradicionais em geral. Bom, olha, o primeiro exemplo que você deu, eu me encaixo nele. E olha que eu não sou nada de religião, mas eu não consigo ver um político sendo bom se ele for corrupto, independentemente. Não posso olhar para o Arthur Lira, que arrebenta na Câmara, passa tudo que quer, então é um ótimo político negociador, e achar que tá ótimo ele, entendeu? Só por causa disso. Então, eu sou conservadora nesse sentido. Mas eu vou voltar aqui à questão dos temas da eleição e que eu acredito que essa coisa, por exemplo, do PT, né, dessa ala que diz, não vamos levar esses temas, vamos ficar... não está na mão do PT a decisão de levar esse tema para o debate. Esse tema vai ser posto, essas questões morais serão postas, ou pelo Bolsonaro, ou por alguém que vai estar por ele no debate, né? Assim, o que eles vão fazer? Assim como a questão do ambiente, queira ou não, Bolsonaro, é uma questão que vai estar no debate. Né? Por quê? Porque a esquerda se vê... sequestrou esse tema também, porque um sequestra de um lado, outro do outro, né? Então, como lidar com isso, Vitor? Novamente, eu acho que é preciso se antecipar e elaborar propostas que as pessoas consigam entender. Muitas vezes os políticos falam com muitos jargões, falam com uma linguagem que as pessoas não conseguem acessar isso no dia a dia, não porque elas são burras ou porque elas não querem, mas porque é pouco saliente. A pessoa não consegue fazer um link com aquilo que ela está vivendo no dia a dia, quando ela está no ônibus 2 horas para ir trabalhar, para buscar o filho na creche, etc. Então, é preciso pensar nisso. Eu vou dar um exemplo que está relacionado com essa questão moral e com a questão do pentecostalismo. Onde estão os pentecostais no Brasil? Os pentecostais estão, em grande medida, nas periferias dos centros urbanos. Qual que é uma outra questão super relevante para esse eleitorado? Segurança pública. E a segurança. Então, é preciso falar sobre segurança pública com esse eleitorado. Você falar para ele, olha, a gente vai investir em educação e daqui 15, 20 anos você vai ver o resultado, não é suficiente, porque ele está sofrendo as consequências disso agora. Então, tanto as pautas morais quanto a agenda de segurança pública, a esquerda tem pouco a dizer, ou pelo menos até agora tem sido assim. E é preciso, eu acho, ocupar esse lugar, tentar elaborar propostas que sejam factíveis, tanto no curto quanto no médio prazo. Porque, do contrário, você consegue convencer esse eleitor que deixar ele comprar uma arma vai resolver o problema dele, quando, na verdade, não vai. Agora, Victor, você disse que daqui a alguns anos a previsão é de que o país tenha aí uma maioria de evangélicos, né? Qual que é o cenário que nós teremos para o futuro do Brasil? E eu fiquei pensando, nós vimos recentemente as eleições dos Estados Unidos e a ocupação do Capitólio, né, e o pessoal conservador questionando as eleições. A primeira pergunta é o cenário futuro, se vai ser conservador, obviamente, e como que você vê aí o resultado das eleições aqui no Brasil, se caso ganhe Lula ou outro candidato mais de esquerda, se poderia repetir o que aconteceu nos Estados Unidos? Assim, acho que o Brasil tem de conservadorismo, concordo com o que a Zé colocou, que a gente já vem discutindo aqui. O Brasil já é um país muito conservador, provavelmente sob a égide dos pentecostais, um país sob maioria pentecostal, ele vai ser ainda mais conservador. Eu acho que a diferença importante é ter uma diferente visão de mundo aqui. Os evangélicos, eles têm uma visão, e sobretudo as igrejas que bebem dessa água da teologia da dominação, que é uma ideia de tentar transportar para o mundo e para a esfera pública essa visão de reino. Então, não é só que você quer eleger alguém, você quer que essa pessoa que é eleita, ela consiga aplicar ali no dia a dia, nos detalhes, uma visão quase que bíblica do dia a dia, enfim. Então, acho que isso vai acabar por produzir consequências de longo prazo e levar ao limite a nossa ideia de Estado laico, que eu acho que a gente ainda continua sendo
mas um país majoritariamente evangélico vai colocar pressão sobre isso. Sobre as eleições, assim, eu estou bastante pessimista, para ser bastante franco aqui, honesto com os telespectadores e com vocês. Eu acho que vai ser uma eleição conturbada. Eu não consigo imaginar um cenário que o Bolsonaro perca e aceite. Todo o processo já está se enrolando dessa forma, questionar a urna, questionar a legitimidade do processo eleitoral, então tende a ser conturbado. Tem um processo de tentar armar a população civil, pensando numa possível derrota. Então, eu acho que as nossas instituições precisam se antecipar a isso e tentar garantir a lisura do processo eleitoral em primeiro lugar, e, em segundo lugar, garantir que quem vença leve. Eu acho que isso ainda também está sob júdice. Acho que isso ainda também é uma discussão. A nossa democracia, infelizmente, ela não está tão consolidada como nós pensávamos, 5, 6 anos atrás que estava. Nós somos uma democracia recente, nova, e que a eleição de um candidato como o Bolsonaro, que não tem muito apreço pelas instituições, acaba colocando isso em risco. Eu espero que as nossas instituições consigam garantir a lisura do processo eleitoral e também que quem vai vencer leve, mas eu não consigo prever um processo eleitoral sem trancos, um processo eleitoral tranquilo. Mas assim, em termos de democracia, Vitor, sinceramente, eu acho que nós vimos essa contestação nos Estados Unidos, que é a principal democracia do mundo, né? Então, eu acho que há uma tendência desse conservadorismo tentar recrudescer. Mas, no fim, eu tenho certeza, quem ganhar, leva. Lula ganhou, vai, Bolsonaro vai, terceira via vai que vai, quem tiver que ir. Ô, Vitor, mas eu quero te agradecer muito, muito mesmo, de noite aí na Suíça já, né? E pela entrevista, e sucesso com o livro e vota aí, tá? Obrigado, muito obrigado pelo convite, foi um prazer dividir aqui esse momento com vocês. Obrigada. Bom, meu povo, nós agora vamos para um intervalo, coisa rápida, né, Rosmaria? E aí a gente volta daqui a pouquinho com mais bastidores. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder para mais uma conversa, agora com a Rafaela Cardoso. Ela fez relações exteriores, olha, é uma lista de coisas que a Rafaela fez. Não vou nem falar, vou só dar essa primeira indicação para vocês. E ela é sócia da Odgers Berndson, que é uma consultoria global de capital humano. Rafaela, muito bem-vinda, Rafaela. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso, viu, Rafaela? Bom, eu não falei para os nossos telespectadores sobre o que a gente iria conversar com a Rafaela. Mas vocês tiveram uma ideia, né? Capital humano, vocês sabem, é trabalho, trabalhador. E num mundo que está mudando demais e o tempo todo. Por exemplo, tem uma pesquisa da Pricewater... Ai, esqueci, a Rafaela me lembra daqui a pouco. Que trata, que mostra que o pessoal não quer voltar para escritório, não. Pessoal, 90% de quem pegou o esquema home office acha que isso... acha que é essa a vida que tem que ser, no máximo 2 vezes no trabalho. E aí a gente quer saber da Rafaela. Rafaela, vai ser assim? Esse povo tem voz ou quem manda é de fato a empresa que fala Lá na empresa do meu filho falou para ele vai ter que voltar para São Paulo. Entendi. Bem, é uma boa pergunta e essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo, inclusive os gestores de RH, né? Eu trabalho na Odgers, é uma consultoria que faz seleção aí de executivos, de posições estratégicas para as empresas. Eu posso falar um pouquinho que tem a ver o dia a dia, né? O que está acontecendo no mercado, adicionado aí e até mesmo complementando essa pesquisa da PwC que você comentou, né? Bem, a tendência no mercado de trabalho tem mudado, né? Então, antes você tinha gestores que ficavam focados 100% na equipe trabalhando lá em loco, dentro do escritório,
E aí, depois da pandemia, as coisas tiveram que se reorganizar, se reinventar, porque no final do dia o trabalho precisava ser feito, pelo menos quando a gente fala no ambiente de escritório, né? Obviamente ainda tem muitas posições, muitos tipos de trabalho que você precisa estar ali no ambiente físico. Mas mudou. Muitos escritórios muitas empresas estão entregando seus escritórios e modificando o layout, a organização, para que tenham salas pequenas, para aquelas reuniões mais particulares, né, entre o chefe e o subordinado, mas espaço de integração muito maior. Então, o espaço do escritório passa a ser um espaço de integração e não mais aquele espaço onde a pessoa vai necessariamente para trabalhar e cumprir as tarefas do dia a dia. A organização, a gestão, ela é feita a partir de outros tipos de ferramentas online, então todo mundo muito mais conectado, existem escritórios virtuais para as pessoas atingirem as metas e resultados. Não necessariamente você estar no escritório para trabalhar. Claro, sempre tem as exceções, né? Rafaela, bom dia. Com a Covid, nós vimos que nós tivemos que antecipar, né, essa mudança no ambiente de trabalho. Enquanto você falava, eu fiquei me perguntando se essa liderança, esse líder, ele teve que remodelar a forma como ele se comunicava com o seu funcionário e até de gestão, porque ele não está mais com o funcionário perto, a questão da responsabilidade hoje ela é diferente. E por outro lado também, eu vejo que a pessoa que fica em casa, ela também tende a muitas vezes trabalhar até mais do que ela trabalhava no escritório, porque ela está ali focada, sozinha, e as empresas, obviamente, não estão tão resistentes porque elas tiveram um resultado muito maior do que com aquele trabalhador dentro da empresa. É mais ou menos isso? Passa bastante por aí, sim. Então, eu tenho uma entrega maior, eu tenho uma produção maior, porque a pessoa, a gente vai lembrar, né? Até por conta da pandemia, a gente começou a ver a pessoa de uma forma 360. Eu não vejo só o perfil profissional, enfim, da Rafaela. Eu sei que a Rafaela também é mãe, eu sei que a Rafaela faz parte de uma família, que tem suas obrigações e responsabilidades. E o profissional, quando ele é visto nesse formato 360, eu consigo entender mais o ambiente que ele está inserido, né? E ele fica muito mais produtivo porque fechou o notebook, fechou o seu trabalho, ele está dentro de casa, né? Então ele vai ficar mais feliz por estar convivendo no ambiente familiar, ao invés de ter esse tempo de trânsito, né, até o escritório, que aí, dependendo de onde você mora, leva horas, né? Então, eu tenho um funcionário muito mais feliz, que é visto de uma forma 360, né, ou com uma forma humana, e eu tenho as entregas acontecendo. Sem dúvida, o que você falou é uma verdade. O gestor ele precisou se atualizar, vamos dizer assim, né? Então, e ao mesmo tempo, o profissional que fica dentro de casa também tem uma competência que ela, assim, foi a mais destacada, né? Que a gente percebeu e até nos processos de seleção para contratações, que é a desculpa, flexibilidade que esbarra ali na adaptabilidade. Então, eu preciso aprender com o que está sendo necessário nesse novo momento. E, paralelo a isso, a autogestão. Então, assim, eu tenho funcionários que vão trabalhar de casa, tem que ter um alto nível de responsabilidade e comprometimento com as metas. Então, eu não tenho mais aquele perfil do trabalho das 8 às 5. O gestor fala, eu preciso do relatório em 2 dias. Né? Então, não importa o que ele vai fazer das 8 às 5, ou se ele vai fazer das 8 até meia-noite, né? O relatório tem que ser entregue em 2 dias. Então, os acordos mudaram. Agora, a entrega é sobre resultado, é sobre as metas. E não necessariamente o que você faz naquele período de horas. Então, o microgerenciamento caiu por terra, é porque não tem como, né? A pessoa está dentro de casa. Bom, gente, a empresa, na verdade, é a PricewaterhouseCoopers. Eu não me lembrava o nome. Vocês já estão acostumados também. Rafaela, eu quero saber, assim, desse profissional. Como é que esse profissional está sendo formado? Durante a pandemia, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a substituição de gestores. Por quê? Porque você tem gestores que eles sabem fazer gestão presencial e não sabem fazer essa gestão à distância. Ao ponto de você ter
assim, figuras que se desequilibravam num determinado momento e falavam, será que está trabalhando mesmo? Será que está produzindo? Não, vou ligar, não sei o quê. Eu vi exemplos disso acontecendo, né? Meus filhos estão no mercado e me contando histórias mil. Isso aconteceu de monte, eu te pergunto, como formar esse novo gestor? Quem serão os próximos gestores? Aconteceu, sem dúvida, porque exigiu uma adaptabilidade, como eu falei, de todos, né? Então, você imagina, você tinha todo mundo no ambiente de escritório, as entregas eram feitas, então, o que acontecia ali no dia a dia, né? Sobre os olhos do gestor, e agora não tem como, o olho do gestor está dentro de casa igual todo mundo, né? Que foi o período aí da pandemia, então, precisou mudar. O que aconteceu? Teve a implementação e a aceleração da transformação digital nas empresas. Então, tem várias ferramentas, né, que você consegue fazer o controle de atuação desse funcionário pelo computador da companhia. Então, horas que ele fica logado online. Inclusive, a gente teve a oportunidade, né, enquanto empresa, enquanto Odgers, trabalhar com algumas dessas empresas que fizeram implementação de ferramentas que vão evitar que o funcionário fique muito tempo logado. Porque aí pode dar um outro fenômeno que todo mundo já tem envolvido bastante aí, que é o burnout. Quando a pessoa trabalha demais, fica extremamente estressada e ela depois não consegue mais produzir para a empresa, porque ela está tão assoberbada de estar trabalhando tanto que ela dá um pane. Então, também tem um pouco disso, né? As ferramentas que ajudam com que o funcionário trabalhe até um determinado horário. E aí, como eu falei, tem algumas metodologias que se tornaram mais praticadas para serem aplicadas no ambiente de gestão, garantindo com que as tarefas fossem cumpridas de uma forma mais rápida. Então, com projetos pequenos, ao invés de projetos longos, que você conseguia acompanhar o progresso diariamente no ambiente físico. Falando de competência, então trouxe uma aqui, né? A autorresponsabilidade, a autogestão, a competência da adaptabilidade, flexibilidade, né? E, sem dúvida, a orientação a resultados, né? Tanto do gestor quanto da equipe, que vão ter ali um alinhamento de expectativa do que precisa ser entregue e em qual período precisa ser entregue. E, enfim, esse vai ser o novo perfil do gestor que tem evoluído e vai continuar daqui para frente. A gente tem aí escolas no Brasil, no mundo, ali especializadas em formar gestores. FGV, INSPER, aqui no Brasil, né, e outras aí no mundo todo, Estados Unidos se destacam, né? Mas essas escolas, elas vão ter que mudar os currículos delas, mudar a abordagem, já está sendo feito isso? Sim, na verdade, quando a gente fala de liderança, a liderança em si, há bastante tempo, já tem mudado a grade curricular que é o que você está trazendo, né? O perfil do gestor, de novo, vou contratar, cada vez mais se escuta, eu trabalho exclusivamente com a nova economia aqui, que são essas empresas mais disruptivas, bancos digitais, marketplace que a gente conhece, faz compra aí no dia a dia, são as lojas, as empresas que estão dentro do aplicativo do seu celular que eu trabalho, né? E aí, o perfil desses líderes já são diferenciados e são formados por essas mesmas faculdades que você mencionou, né? E universidades. Então, assim, tem a ver com, de novo, não só com hard skill. Hard skill é aquilo que você aprende na faculdade como um conceito mais técnico, mas muito mais pautado no soft skill, que são essas habilidades de lidar no dia a dia, até mesmo com a nova geração que está vindo. Então, como que adquire? Como adquire esses soft skills? Sim. No dia a dia mesmo, né? Então, até uma necessidade de acordo com o que o mercado está trazendo. Acho que um dado legal para compartilhar aqui é que quando a gente fala do ambiente de home office, eu tenho um conflito geracional de quem quer trabalhar no escritório, quem quer trabalhar híbrido e quem quer trabalhar 100% no home office, né? Então, eu tenho a geração X, que são baby boomers, geração X, que são pessoas mais velhas, que querem sim, têm de trabalhar no escritório das 8 às 5 ou das 8 às 7, que seja, trabalhando muito. Eu tenho a geração Y, ou então os millennials, entendendo que o híbrido faz muito bem, porque eu também sinto falta daquele contato humano, quero trocar. E eu tenho essa geração super nova que está entrando agora, que são os millennials em si, geração X, Y, né? E os millennials agora,
que estão entrando, a gente já tem essa entrada de profissionais que falam, se for para trabalhar do escritório, eu não quero nem saber, porque o meu objetivo é trabalhar, eu tenho que fazer o que tenho que fazer, mas eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, assim, existe um conflito geracional onde eu tenho, na mesma empresa, eu vou ter a geração X, geralmente no cargo de diretoria, de liderança, pessoas da geração Y que são super potenciais, crescendo e evoluindo, então tem um conflito aqui dessas duas gerações. E mais ainda quando eu vejo esse outro perfil que já está fazendo parte, está no entry-level ali, alguns numa posição de trainee, ou então analista, começando a crescer, falando, só vou trabalhar se for de casa, eu não tenho escolha. E é isso que está fazendo, que está ditando a tendência do mercado de trabalho. Porque em muitos processos seletivos eu escuto isso mesmo de posições de gerências executivas, gerências sêniores, onde eles falam, eu tenho uma família, eu tenho uma filha e eu prefiro ficar em casa, ir para o escritório 2 vezes por semana. Esse vai ser meu objetivo, senão eu não vou avaliar. Ou eu trabalho a 2 quarteirões de casa. Se for para fazer uma mudança, ainda que seja com incremento salarial de 20%, eu não faço. Então, tem essa quebra, as pessoas querem valorizar esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Agora, as empresas, elas ficam, elas atendem a esse desejo do candidato, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa, nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados, mas nós tínhamos pelo menos 180 mil vagas em abertos por conta das especificidades das vagas, que eram vagas mais técnicas. Então, às vezes você tem o cargo, mas você não tem o candidato. Por outro lado, diante dessa história toda da internet e dessa possibilidade de você trabalhar à distância, né? Você tem esses novos trabalhadores. As empresas, elas estão conectadas com isso e você acha que o nosso mundo do trabalho, ele caminha para onde? Quem vai ditar? Vai ser o empregado, o candidato ou serão as corporadoras e as empresas? Na verdade, é sempre uma soma das duas partes, né? Enquanto tiver candidato falando, eu quero trabalhar remoto, e isso for a grande quantidade, isso vai ditar necessariamente como as empresas vão contratar, que é o movimento que nós estamos vendo nesse exato momento, né? Quais são as vantagens e coisas que já mudaram? Eu tenho processo de seleção onde eu posso contratar pessoas que estão no Acre, né? E a empresa é de Curitiba e tá tudo bem, mas isso vai ser para algumas áreas especificamente. Uma delas isso tem sido uma realidade é a área de tecnologia, onde você tem um tech lead, um programador, um desenvolvedor que pode morar de qualquer lugar e ele vai estar ali responsável por entregar a sua programação, né, o seu resultado no final do dia e no final da semana. Para outras posições onde eu preciso, e aí dependendo de novo da senioridade, é importante que esses diretores, ou seja, as pessoas líderes, né, que puxam a empresa, estejam conectadas no escritório. Então, acaba sendo mais comum que esse nível vá pelo menos 2 vezes por semana para o escritório, né? Quem que vai ganhar? Eu acho que não vai ter nenhum nem outro. Eu acho que realmente o que vai permanecer vai ser o regime híbrido. As pessoas sentem muita falta, ficam muito felizes quando tem essa integração no ambiente de escritório. Hoje o desafio do RH, que nós escutamos muito, é como que eu faço para o funcionário entender que a empresa está enxergando ele como pessoa, então tem um propósito, então tem um alimento a propósito a ele estar ali conectado, né? Para que ele não vá para outra empresa, porque senão essa é a verdade. Hoje o que está acontecendo se eu percebo que a empresa está me vendo só como número, eu vou me movimentar para outra e trabalhar de casa, porque no final do dia o que importa é estar com a minha família e eu vou ainda fazer essa transição com um salário 10% maior. Então, hoje a tendência é o regime híbrido, sem dúvida, e 100% remoto, principalmente para a área de tecnologia. A gente está falando, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, na verdade, de uma elite de trabalhadores, né, Rafaela? Assim, porque você tem aquele peão, que aquele ali, para ele, não muda nada, né? O cara que está no chão de fábrica, o cara que está na construção, quer dizer, esse trabalhador do qual a gente está falando, ele é quem? Assim, ele é administrador de empresa, ele é advogado, ele é um cara de TI, de quem que a gente está falando exatamente? Quando a gente fala do profissional que decide tem que a está falando, na verdade, não vou falar nem nível, eu vou falar por área funcional. Porque um programador pode ser desde um analista, a pessoa acabou de se formar
e vai ser, por exemplo, a gente tem um termo, né, nessa área que fala que é o sombra, que é para poder fazer o acompanhamento, para aprender as responsabilidades, ele vai fazer de casa mesmo. Então, ele acabou de entrar nessa área e ele não tem que ir ao escritório, né? Então, pela área funcional, a tecnologia independe. É claro, ele tem funções que precisa da pessoa fisicamente no local, não tem jeito. Então, quando a gente fala de uma fábrica, é 100% no ambiente físico, porque a pessoa tem que operar uma máquina, né? Não tem como fazer de uma outra forma. Nem o gestor, nem a pessoa que está ali, operador mesmo, né? De máquina. Então, são por áreas de mercado. Quando a gente fala de uma empresa de contact center, por exemplo, né? Que são aqueles de telecomunicações, também a pessoa vai estar no ambiente físico. Mas ainda assim, mesmo nesse mercado, teve uma transição boa de pessoas trabalhando dentro de casa. Agora, assim, uma coisa que a gente percebe no Brasil é que muitas vezes a legislação trabalhista ela não acompanha as mudanças nesse mundo corporativo, né? Como que vocês do RH e das empresas enxergam esse atraso e como que é essa conversa com o judiciário, por exemplo? O MPT, ou né? o MPT, a própria Câmara Federal que faz as leis. Na verdade, tem sido muito desafiador. Eu vou contar um dado aqui para vocês, puxando esse mesmo tema, né, do esquema de trabalho home office. O que tem acontecido com o profissional de tecnologia, principalmente no mercado brasileiro, é que ele tem sido acessado por profissionais, por empresas americanas, empresas europeias, e que estão sendo remunerados em dólar, né? Assim, todo mundo sabe, né? Existe uma escassez do profissional de tecnologia, que é essa falta de especialidade no mercado brasileiro. Então, tem muita vaga, tem muita oportunidade, mas eu não tenho pessoas formadas. E as pessoas que são formadas estão sendo captadas pelos nossos países aí vizinhos, né? E remunerando em dólar, que dá aí outra faixa salarial. O contrário não pode acontecer. Então, a gente não pode fazer a contratação de profissionais, ainda que brasileiros, em águas estrangeiras, porque a nossa legislação não atende. Então, assim, é desafiador, né? E aí o jeito, na verdade, é tentar entender como que a gente pode cada vez mais educar e formar profissionais. Esse é o único caminho que, por enquanto, tem sido conduzido, não tem muito o que fazer. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, havia muito tempo eu não ia a shopping, né? E esse final de semana eu fui conversando com aquelas vendedoras que eu costumava conversar antes da pandemia, das lojas que eu vou. Elas falaram, Zezé, está tudo diferente agora, porque a minha loja, né, fica incentivando todo mundo para o comércio online. E isso eu ouvi de 3 pessoas em 3 lojas diferentes. As lojas físicas vão desaparecer? Os vendedores vão perder os postos deles? É muito interessante essa sua pergunta, porque isso pode ser reproduzido para qualquer área dentro de uma organização, né? Assim, todo mundo fica questionando, será que a tecnologia ela entra e vai tirar empregos, né? Todo mundo fala muito sobre isso. E a verdade é que não, os empregos eles não ficam extintos, eles se transformam, porque ela vai sanar uma necessidade e vai gerar outra. Então, o que acontece é que eu preciso me especializar numa outra função para poder atender essa nova demanda de mercado, né? Então, eu, como pessoa, preciso estar atento a essas atualizações. Especificamente para o que você está falando, existe um novo conceito no mercado chamado Omnichannel. O que é isso? É onde eu pego e vou atender a Zezé, então, em diferentes áreas. Então, Zezé, se você quiser experimentar a sua roupa, você pode ir na nossa loja física. Se você se sentir confortável em comprar pelo aplicativo, está aqui. Ou pelo site, então aplicativo no celular, né? Ou pelo site, ou talvez até por outro marketplace, né? Então, sei lá, você está navegando numa loja que não é da marca da empresa, mas essa empresa fez uma parceria com esse marketplace e você consegue comprar. O conceito, a intenção você vai ter acesso ao meu produto, não mais só na loja, no shopping XPTO, mas você consegue ter acesso a esse produto de uma forma fácil, pesquisando no seu celular, ou no site, ou em qualquer plataforma. Então, a intenção é ter alta disponibilidade do produto. É claro, se eu não estou movimentando mais tanta gente para a loja, eu não vou precisar mais de um grande número de vendedores. Mas aí existem outras áreas que essas pessoas vão ter que se especializar
para poder realmente manter-se aí à frente do mercado. Ocupar esses postos, né? Bom, Rafaela, muitíssimo obrigada pela entrevista, foi 10. E bom domingo para você, viu? Bom domingo para você. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom, e agora nós vamos para o intervalo. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder. Rose, uma coisa que me chamou a atenção durante essa semana que passou, aliás, foi o frio. Não vamos falar disso porque, né? Não vamos perder o Ela tempo. abriu o programa Isso foi falando o que do mais frio. me chamou a atenção. Falei, caramba, e é maio, meu. Já pensou chegando ali em julho? Bom, mas enfim. Foi a história do Bolsonaro que entra com a ação dele foi contra o Alexandre de Moraes, né? Como é que você viu toda essa confusão aí envolvendo o presidente? E que na última quarta-feira colocou o PGR, o Augusto Aras, no meio do furdúncio ali. Não bastava ele entrar com a ação, o Toffoli dizer que extinguia a conversa, aí ele chama o PGR. Pois é, a gente está falando da ação, né, que foi impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal, do grupo do Bolsonaro, de um advogado do Paraná, mas ali tudo orquestrado pelo grupo do Bolsonaro, pedindo aí o arquivamento da ação das fake news e a culpabilidade, né, Zezé, e a responsabilidade. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ele falou que ele é muito abusado na autoridade e ele faz o que ele não pode. Abuso de autoridade do ministro do STF, do Alexandre de Moraes. Bom, o Toffoli, rapidamente, a ação já chegou no Supremo, ele não demorou, ele já decidiu resolver logo isso. E ele julgou dizendo que não havia elementos que pudessem corroborar com o pedido que estava sendo colocado. O Bolsonaro não aceitou, né, a decisão do Toffoli, que negou, então ele recorreu à PGR e agora a PGR precisa se pronunciar. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe, Zezé, que o Bolsonaro, ele vive desde o começo do mandato de criar crises e sempre estar nesse confronto com alguém. Por quê? Porque aí ele tira do foco você tentar discutir as grandes coisas que nós precisamos mesmo. A questão da inflação, da economia, a questão social, de meio ambiente. Então, você fica sempre olhando para as crises geradas e você não olha para as políticas importantes. Mas, além disso, dele sempre tentar desviar o foco, né, do assunto, daquilo que é importante para o periférico, a gente sabe também que esse público, esse eleitor do Bolsonaro, ele gosta desse tipo de embate, ele gosta desse enfrentamento. Então, o Bolsonaro, quando saiu, por exemplo, que estavam questionando abuso de autoridade do Alexandre de Moraes, o ministro, os grupos bolsonaristas nas redes sociais, assim, mas eles ficaram enlouquecidos. Às vezes eu tenho a sensação que é aquela história do Coliseu, sabe o Coliseu que levava os cristãos para lá, para dar para os leões? Sim. Às vezes eu tenho a sensação que é uma coisa dessa, sabe, do ser humano, vamos ver quem ganha. E aí a coisa vai. Então, para mim, o Bolsonaro ter recorrido à PGR, na verdade, é para poder manter, né, essa coisa das crises mesmo, que é o jeito dele de governar, e também uma resposta para o seu eleitor dizendo, olha que Supremo que nós temos. Um Supremo comprometido, politizado, que está contra a moral e os bons costumes, que está me perseguindo de forma gratuita. Então, ele, na verdade, era esperado isso dele. Embora, Rose, a gente tenha que dizer aqui que o Alexandre de Moraes, assim, ele é um dos caras que eu acho mais complicados dentro do Supremo Tribunal. Eu tenho a sensação de que ele quase sempre avança o sinal. E acho que um ministro supremo jamais poderia fazer isso. Outro dia eu falei lá no nosso programa da rádio, na Rádio Bandeirantes, de que o Supremo, que é, né, o superior tribunal para poder
cuidar da Constituição, fazer com que ela seja de fato cumprida, está mais hoje para uma casa legislativa do que para um judiciário. Mas isso não significa que eu estou defendendo o fechamento do judiciário. Pelo amor de Deus. É só uma constatação. Por quê? Porque o jurista, o que está lá, o ministro, ele deveria estar ali focado em defesa da lei. Mas o que a gente vê são ministros falando como políticos, agindo como políticos e trabalhando para políticos. Então, essa casa, quando vem alguém e fala do Supremo, você diz assim, não, numa democracia nós temos que ter um judiciário forte, temos mesmo, mas você também tem esse calcanhar de Aquiles, que é o comportamento político dos ministros do STF. Que foi uma coisa que a gente tratou muito num bastidores aqui, com o ex-presidente do TJ de São Paulo, o Renato Nalini. Mas, assim, para mim, exemplo de besteira que o Supremo fez, sinceramente, foi dar uma liminar para o vice-presidente da Câmara dos Deputados, né? É o Marcelo... daqui a pouco eu pego o nome do Marcelo aqui. Ramos. Bom, o que é? O cara era do PP, vice-presidente da Câmara, deixou o PP, foi pro PSD. E aí o partido falou, o cargo é meu e eu não quero que esse cara fique aqui, vou pegar o cargo de volta e felicidade, vai embora, né, e tudo mais. Aí entrou-se com uma ação no Supremo Tribunal Federal e quem? Alexandre de Moraes deu liminar para o cara não poder, para o PP não poder catar o cargo de volta. O deputado é o Marcelo Ramos, né? O que acontece? Foi uma investida desnecessária do Supremo. Besteira. Porque se existe um regimento e existe ali a possibilidade do partido ter o direito ao cargo, porque pelo regimento interno da Câmara, o cargo é do partido. Se o fulano mudou de partido, ele sai, então aquele cargo de origem volta para o partido que ganhou ali naquela divisão de bolo. Então, para mim, foi assim, uma entrada ou uma ingerência, essa é a palavra, uma ingerência imensa do STF na Câmara de coisa que ela não tem que se meter, que o STF não tem que se meter. E aí isso abre o flanco para você ver esse tipo de conduta do Bolsonaro. Mas aí, para mim, são dois deslocados, Bolsonaro e Moraes. Eu não sei dizer qual gosta mais de abrir flanco, entendeu? Eu acho que é uma guerra de poder que precisa parar, né, Zezé? E entender que ambos estão ali para poder trabalhar pelo país, né? O Bolsonaro foi eleito, ainda até o final do ano ele continua como presidente, precisa aprender a legislar para toda a população. E o Alexandre, ele tem que entender que ele é um ministro que está lá para trabalhar para poder proteger a Constituição, fazer valer as leis e não diminuir o poder que a justiça tem, né? E há muito tempo a gente tem que se lembrar que todo mundo sabia, né, o nome dos jogadores da seleção brasileira, né? E ninguém sabia o nome dos caras do STF. Hoje, a maioria dos brasileiros sabe o nome dos ministros do STF, mas não sabe o da seleção brasileira. Isso significa o quê? Significa que o STF acabou sendo... Está aparecendo mais do que devia. Que devia. Nos Estados Unidos, juiz não dá, eles não dão, né, Zezé, entrevista, dão? Você que morou lá? Não dão entrevista, de jeito nenhum, muito pouco, não dão. Não dão, agora aqui não, Ponto. Aqui ministro dá palestra, sai falando, dá opinião, e é isso. E é isso, moçada, e com isso a gente encerra aqui o nosso Bastidores desse domingo e eu espero que na semana que vem vocês estejam aqui juntos conosco de novo. Beijo, bom domingo. Tchau, Rose. Tá, beijo.